Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Prazer imenso a gente estar junto mais uma vez. E vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus e ter um bom tempo na sua presença. Ótimo, irmão. Ótimo. Um pouquinho mais para lá, mínima coisa. Aí, não atrapalhando o microfone, né? Tá ótimo. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem ama Jesus, diga amém. Amém. Tá bom. Tem que amar Jesus, irmão. Mas saiba que tu não vai chegar lá por causa do teu amor por Ele, né? Na verdade, tu vai chegar lá por causa do amor dele por ti, né? Então isso é muito confortante, né? Porque sabe que a gente somos seres humanos e cheios de falhas, cheios de defeito. A gente acorda de mau humor, acontece algum problema, a gente fica triste. Mas Jesus não, Jesus ele é uma estabilidade plena, perfeita. Ele sempre nos ama. Ele está sempre disposto a nos ajudar, a nos... Servir um Deus assim é algo maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi servir a Jesus. Uma coisa que eu me arrependo de não ter feito antes. A verdade é essa. Eu aceitei Jesus com 24 anos, né? Então, me arrependo de não tinha feito tanta besteira, sabe? Mas Deus é tão bom, né? Que mesmo assim Ele nos dá essa chance, né? E servir Ele tem sido maravilhoso e o porvir então será melhor ainda. O porvir será algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem as coisas que aqueles que amam a Deus, né? Aqueles que amarem a sua vinda, né? As coisas não subiram no nosso coração ainda de tão maravilhoso que é, irmão. E quero falar um pouquinho sobre isso. O tema é um pouco estranho, mas o assunto não é. O assunto é bem simples. Eu queria levar vocês lá em 1 Reis, Velho Testamento. Sei que vai demorar um pouquinho de se achar. 1 Reis, capítulo 6, vamos ler o verso 37. Eu tenho algumas escrituras, eu tenho também alguns parágrafos para ler. Antes de Crônicas, lá tem as 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, tem 1 Reis e tem 2 Reis. 1 Reis, capítulo 6. Lá no verso 37, 1 Reis, capítulo 6, verso 37. Só tem que me aturar um pouquinho hoje, irmão. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos. E essa escritura vai nos ajudar muito com o meu tema. Meu tema é o pórtico do juízo, mas como assunto, quero falar sobre o trono do Pai e o trono do Cordeiro. Eu quero tentar mostrar para vocês isso, que nós que somos leitores de mensagem, a gente acaba trombando nessas escrituras, nessas expressões do profeta,
E como a gente passa por isso, a gente acaba lendo essas coisas, algumas dessas coisas podem se tornar um pouco enigmáticas, a gente começa a pensar algumas coisas que não fazem parte da revelação de Deus sobre esse assunto. Então, por isso que eu acho que é importante a gente saber disso, né? Quantos acharam? Diga amém. Amém. Então vamos ler. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no 10º ano, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou a casa com todas as suas coisas, e com tudo que lhe convinha, e edificou-a em 7 anos. Só um momentinho para tu entender aqui. Quem é esse aqui? Salomão. Salomão foi dado a ele a dádiva dele construir uma casa para o Senhor. Davi queria construir. Deus disse, tu tem muito sangue na tua mão, mas o teu filho vai construir. E aí Salomão, o filho de Davi, foi posto esse encargo. Tu vai construir a casa do Senhor. E ele começou a construir e recebeu muitas bênçãos. Sabe que era um homem muito rico? E ele começou a construir e ele demorou 7 anos para construir a casa do Senhor. Aí agora continua no parágrafo, no capítulo 7, no verso 1, diz assim: porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Então veja, ele não construiu só a casa do Senhor, ele também construiu uma casa para ele. O que era uma casa? Que casa que mora um rei? Até onde eu sei, um rei mora num palácio. Então ele construiu uma casa para o Senhor, uma casa para Deus, e ele construiu também um palácio para ele morar com a sua esposa, ou com suas esposas, né? Continua, olha aqui, ó. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvagos de comprimento. Então isso aqui era uma outra casa, era um outro, e era tudo dentro do domínio do rei. Então tinha o templo, tinha o palácio, e agora tinha a casa do bosque. Olha que lindo. E de 50 côvagos de altura e de 30 côvagos de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, vigas de cedro sobre as suas colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, uma janela estava de frente para a outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava de frente à outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvagos de comprimento e de 30 côvagos de altura, e o pórtico estava de frente delas, e as colunas com suas grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava. Esse é o meu ponto. O pórtico do trono onde ele julgava. Então tinha um lugar que Salomão construiu, dentro desses 20 anos, 7 anos para construir o templo, 13 anos para construir o palácio. Tinha um lugar que ele tinha construído que era o pórtico do trono, onde ele se assentava para julgar. Vamos só terminar a leitura e a gente vai orar, vocês se assentam. Isto é o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro, de soalho a soalho. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Deus, nós chegamos a Ti mais uma vez em oração, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Ó Pai, eu tenho entendimento, a Tua revelação, Senhor, sobre a Tua Escritura, Senhor. Pai, que só possa nos abençoar hoje, Pai, nesse sábado. Ó Pai, um dia que foi feito para nós adorarmos a Ti, Pai, como todos os outros dias, Pai. Nós não queremos tirar férias nem folga, Pai, de adorar o Teu nome, Pai. Pai, nos ajuda, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, Pai, nos ajuda a ser melhor. É como nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Eu tenho outra escritura que eu quero trazer como uma complementação dessa escritura, está lá no livro de Apocalipse. Se vocês quiserem comigo lá, mas agora vocês podem ficar mais tranquilos, mais relaxados.
Apocalipse 22, já no verso 1 até o verso 3. Mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal. Sabe que Apocalipse 22 já é as eras futuras, né? Apocalipse 22 já é depois das eras da igreja, já é depois da grande tribulação, já é depois do milênio, já é depois de Gog e Magog, já é depois de praticamente todos os eventos escatológicos que nós temos até esse ponto. Chegou nesse ponto, tu está no futuro. Chegou nesse ponto aqui, tu já está eterno, tu já é uma pessoa eterna, tu é totalmente diferente do que tu está, que eu estou vendo aqui agora, entende? Já é uma pessoa que já sabe, já entende Jesus de uma forma tão perfeita que hoje a gente não consegue compreender, quando nós chegarmos nesse ponto aqui, né? A gente pode ler sobre esse ponto, lembra disso, né? A gente lê sobre isso, a gente estuda sobre isso, mas quando nós chegarmos nisso, aí que vai ser a coisa, aí que é o ponto. Então, pensa, a gente lê isso aqui tão rápido, mas a gente deveria parar, né? Aí, imagina um rio puro de água da vida. Imagina se nós tivesse aqui o rio Guaíba, irmão Adilson, que ele fosse o rio puro da água da vida, que nós pegássemos aquilo ali e entrasse mais vida em nós, não entrasse mais morte. Imagina, é isso aqui que vai acontecer com essa terra aqui, essa podridão que você está vendo aqui na tua volta, isso tudo vai mudar, irmão. Tudo vai mudar. Vai demorar um pouquinho ainda, mas tudo vai mudar. Claro, como o cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então veja, esse rio tem uma origem. Toda nascente de rio ela tem uma origem. Todo rio ele tem uma nascente. Essa nascente é a origem do rio. Qual é a origem do rio puro da água da vida? O trono de Deus e do Cordeiro. Capta isso aqui. Trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, então vai ser praça lá, olha que coisa maravilhosa, vai ter praça. E no meio da sua praça, de um lado do outro do rio, estava a árvore da vida. Então veja, irmão, para a árvore, tá, até onde eu sei, tem o lado esquerdo e o lado direito do rio. Então tu não vai ter só uma árvore da vida. Tu viu aqui? Que a árvore da vida estava de um lado do rio e do outro lado do rio. Então tu tinha a árvore da vida do lado de cá e a árvore da vida do lado de cá e aquele rio passava no meio. Glória! Pensa nisso aí, irmão. Isso aqui é na cidade. Isso aqui é na cidade de Deus. A cidade de Deus vai ocupar, irmão, é como se fosse... Pensa em metade do Brasil. Metade do Brasil, o Brasil é grande, irmão. Um dos países de território, talvez acho que o quinto, né? Maior do mundo. Metade do nosso país vai ser só a cidade de Deus. Que os santos ou os eleitos vão morar nessa cidade. Glória, né? É uma cidade em forma de pirâmide. E ela tem praças, ela tem muros, ela tem o trono de Deus lá no pico, irmão. E lá daquele trono de Deus tem uns córregos que sai a água da vida. E aí faz esses rios, essas avenidas. Olha que coisa linda. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então as nações vão precisar, as nações não é que elas vão adoecer, mas para elas terem saúde, para elas terem paz, elas precisam de mês a mês ir lá, pegar esse fruto, levar para a nação deles, para que eles tenham paz, para que eles tenham saúde das nações. Olha que coisa maravilhosa. E ali nunca mais haverá maldição alguma, porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Então, eu já vou entrar direto no meu quadro aqui, para eu poder tentar explicar isso aqui. Meu tema é o Pótico do Juízo. O meu assunto é o trono do Pai e o trono do Cordeiro. Primeira vez que a gente vê essa expressão no livro de Apocalipse, a gente vê isso no capítulo 4, o trono, as coisas sobre o trono. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, irmão, é que tem existe um lugar nas Escrituras, se eu não me engano é Atos capítulo 1, lá pelo verso 8, que mostra a ascensão de Jesus, quando Jesus sobe aos céus. Então Jesus, ele subindo aos céus, irmão, ele passou na terra, Jesus era o Cordeiro de Deus. Quantos lembram? Que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu quero que tu lembre que Jesus não é só o Cordeiro de Deus, ele também era Deus. Então na terra ele fez um trabalho de Cordeiro,
Mas quando ele sobe aos céus, ele começa a fazer o trabalho de sacerdote. Paulo ensina isso no livro de Hebreus, mostrando que Jesus era o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque foi aquele que encontrou com Abraão depois da matança dos reis. E o que Melquisedeque fez? Trouxe para Abraão pão e vinho. Aí o Mombrana tipifica isso com a ceia das bodas. A gente vai, no final da nossa batalha aqui na Terra, porque é uma batalha, ver o cristianismo, depois dessa batalha a gente vai se encontrar com o Melquisedeque. Aí quando que ele virou o Melquisedeque? Porque ele não era Melquisedeque na Terra. Na Terra ele era o cordeiro que Melquisedeque tinha que fazer um sacrifício. Porque lembra que Israel tinha isso. Israel tinha os sacrifícios que eles tinham. Moisés mostrou, Moisés quando ele começou a fazer o tabernáculo, antes ele tinha feito a tenda. Tem mais isso, né? Antes ele tinha feito a tenda. Ele fez a tenda. Tenda é com N, né? Tenda. Depois ele fez o tabernáculo. O tabernáculo deve estar lá pelo capítulo 25 de Êxodo. E aí depois Salomão fez o templo. Então tem 3T aqui, né? Olha que coisa maravilhosa. Primeiro começou com a tenda, que era o que era a tenda? Era um lugar de encontro a qual Moisés se encontrava com Deus e falava com Deus. E aí nesse lugar de encontro eu disse para ele: tu vai fazer um tabernáculo para mim, para fazer um lugar que eu possa viver no meio do povo. Eu quero viver no meio do meu povo, da minha nação maravilhosa que é Israel. E aí Moisés fez o tabernáculo. A tenda, então, é uma evolução. Perdão, o tabernáculo é uma evolução da tenda. Aí tu tem a tenda. Aí o que aconteceu com a tenda? A tenda passou e agora eles estavam adorando a Deus no tabernáculo. Passado algum tempo, quando eles se estabeleceram na Terra Prometida, o que aconteceu? Davi queria fazer o quê? Um templo para Deus, porque a arca estava sem um lugar. Lembra que cada utensílio que Moisés usou, cada um dos utensílios, a mesa, o altar, o castiçal, a arca, tudo, a pia o altar de bronze, tudo isso tinha rodas. Por quê? Porque eles estavam fazendo isso no deserto e eles não iam ficar no deserto. Eles estavam se movendo em direção à Terra Prometida. Quando eles chegaram à Terra Prometida, então agora Davi, não, eu quero fazer um lugar para que Deus fique aqui conosco para sempre. E aí Deus disse: não, tu não vai fazer, mas o teu filho pode fazer para mim um lugar maravilhoso. E lembra, irmão, uma das coisas mais importantes que o nosso profeta nos ensinou, uma das mais importantes, o que ele fez? Ele nos ensinou sobre tipologia. Não que a tipologia fosse uma doutrina do profeta. Não que a tipologia fosse algo que o profeta inventou. Na verdade, não. Já tinha teólogos antes do Mombrana, por exemplo. Quantos tem uma Bíblia Scofield aqui? Ninguém tem uma Bíblia Scofield? Meu Deus, quando eu entrei na mensagem, a minha maior desejo era ter uma Bíblia Scofield. Por quê? Porque o Mombrana sempre falava da Bíblia Scofield. E aí eu comprei, tenho 3 Bíblias Scofield. Na Bíblia Scofield, o irmão Scofield, que era um estudioso da Bíblia, de 1800 e alguma coisa, ele já falava sobre a tipologia. Então a tipologia não é algo novo. Então quando alguém vem dizer para ti assim: não, irmão, tipo só o profeta pode fazer, é mentira. Paulo já fez tipos. Por exemplo, Paulo, quando ele fala assim: estas coisas que Deus fez aqui no Velho Testamento servem como alegoria para as coisas futuras. O que é isso? É um tipo. Então Paulo já pregava em tipo. Jesus mesmo pregava em parábolas. Quando Jesus estava dizendo assim: um homem saiu a semear, não é que ele estava falando do agricultor que morava perto da casa dele, que pegou umas... Não, ele estava falando em tipos, falando em parábolas, para que as pessoas pudessem, os sábios entendidos, não captar, e os filhos de Deus pudessem captar aquilo. Então uma das primeiras coisas que aconteceu, quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como um homem mortal. Assim como a igreja hoje, das 7 eras da igreja, ela é uma igreja mortal. Nós somos pessoas mortais. A gente está aqui, uma parte da gente foi redimida. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles vivem dentro dessa casa de pestilência, mas eles vivem com Deus na alma deles. Então, dentro do teu coração, que é onde Deus habita, lá tem tanto o Espírito de Deus, quanto a tua própria alma, dentro do teu coração, dentro de uma casa. E aí Paulo disse: grande é esse mistério. Digo, porém,
entre Cristo e a igreja. Os dois habitam na mesma carne. Então a tua alma está revestida com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Isso que te faz crer na Bíblia, isso que te faz crer na palavra, isso que te faz tu caminhar no Evangelho. É isso que faz. É a tua alma sendo redimida, porque ela foi redimida. Aí o que acontece? Depois que Deus redime a tua alma, tem um outro ponto que Deus precisa controlar, que é o teu espírito. Então o Umbanda fala que ele lava o espírito, né? Ou uma outra expressão que nosso irmão Ezequiel usa em Ezequiel 36, que é: Deus te dá um novo espírito. Então tu tem um novo espírito, tem um novo coração, que é uma nova casa, é uma arca, é um novo lugar para que a tua alma habite, para que Jesus habite ali dentro. Tu tem um novo espírito, mas tu ainda não tem um novo corpo. Então tem essa parte que eu vejo, que tu vê, que tu dá banho todo dia, que tu vai trabalhar todo dia, essa parte da tua carne, que é a parte que não está redimida ainda. Essa parte é o que nós estamos esperando, a redenção. Paulo diz, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando nós estivermos com o nosso corpo novo, a redenção vai ser completa. Porque a nossa alma já recebeu o Espírito de Deus, o nosso espírito já está limpo, e agora o que falta? Uma nova casa para a gente morar. Como que isso começa? Isso começa com um homem mortal. Nós estamos aqui na mortalidade. Se Jesus não vier nos próximos 50 anos, a maioria de nós, talvez só as crianças, nós não estaremos aqui. Nós sairemos do mortal e iremos para a sexta dimensão, que é lá no céu, um lugar bem longe daqui. Lá na sexta dimensão, existe já uma cópia tua lá. Já existe, não é que vai ser feita. Já existe, porque Paulo disse, se esse tabernáculo, 2 Coríntios capítulo 5, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um de Deus nos esperando. Então isso é uma cópia tua, tu tem uma cópia aqui no negativo. Quantos lembram, né? Quem tem mais de 40 anos vai lembrar dos filmes da Kodak. Lembra, né? Lembra? A Kodak faliu. Mas eles nos ajudaram numa coisa. Existia um negativo, tu lembra, irmão Deus? Existia um negativo, e aí tu levava o negativo lá na coisa lá deles, e eles faziam um processo, e eles te davam a foto do negativo, e te devolviam o negativo ainda. Tu podia tirar mais cópias daquilo, da original. O que Deus fez? Deus tem uma cópia nossa. E o negativo é aqui, é o que a tua mãe e o teu pai fizeram. Mas esse negativo que o teu pai e a tua mãe fizeram, eles vieram com genes bem parecidos daquele positivo que tem lá no céu em algum lugar. Algum lugar não, na verdade é da sexta dimensão, no lugar dos eleitos da era de Laodiceia. Deus tem lá um positivo teu. Esse positivo teu lá sempre teve 18 anos de idade, sempre creu em Deus, não dá problema nenhum para Jesus. Agora esse aqui é o que dá problema para Jesus, é o que envelhece. Esse aqui é o que de vez em quando está bem, de vez em quando está mal. Por quê? Porque é negativo. Então o negativo, se tu via a foto negativa, irmão, não dava para identificar nariz, boca, cor do olho. Tu lembra disso? Era só uma coisa turva que dava para ver uma sombra meia estranha, uma coisa meio macabra. Entende? É mais ou menos o que nós somos, irmão. Nós não somos pessoas boas, não se engane. Não acha que por causa que tu é crente, que tu vem na igreja, que tu é uma pessoa maravilhosa. Não tem nada disso, irmão. Tu mora numa casa de pestilência. Paulo disse, o pecado habita em mim. E como o pecado habita em Paulo? Paulo foi um dos homens mais altos que já caminhou na face da terra. Mais altos, irmão. Tu teve o Senhor Jesus, irmão, que foi a perfeição da perfeição. Jesus, irmão, ele não era só um bom filho de Deus. Não, ele era Deus feito um ser humano. Mas, entende? Quando Deus pensou assim, eu vou me tornar um ser humano, mas eu não vou me tornar um ser humano, não, eu vou me tornar um homem, e este homem que eu vou me tornar vai ser o maior exemplo que a humanidade vai ter. E aí ele se tornou esse homem, ele era um filho, ele era perfeitamente um filho, e era perfeitamente Deus. Totalmente Deus, não era menor que Deus, e nem maior que Deus. Ele era simplesmente Deus condensado dentro de um ser humano. É isso que era Jesus. Aleluia.
Aí tu tinha os apóstolos, que foram grandes homens. Grandes homens. Tira Paulo. João, grande homem de Deus. Pedro, grande homem de Deus. Tiago, a Bíblia chama eles de coluna da igreja primitiva. Mas quando veio Paulo, ele era um homem muito mais parecido com o Senhor Jesus. Ele chegou num nível, irmão, de excelência com o Senhor Jesus, que o Mombrana vem dizer assim, Paulo é o exemplo para todo mensageiro das eras, o 7, e ministro. Paulo, de tão perfeito que ele chegou perto de Jesus. De quanto manifestou a Jesus no corpo dele, na carne. E mesmo assim, este grande homem disse assim, miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar do corpo, dessa morte que eu moro aqui? Aí ele, mas Jesus disse que nós vamos ter um corpo novo. Nós vamos ser glorificados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então pensa, irmão, tu tem essa cópia lá. Tu tem uma cópia lá. Tu tem uma casa naquela cidade lá. Tu tem uma perfeição tua lá. E o que tu está fazendo aqui? Está te graduando. É uma graduação, irmão. Tu está te graduando para tu poder chegar lá e ser digno de morar naquela casa perfeita que Deus fez. Se tu morrer antes do rapto, tu vai para lá e tu vai para o imortal. Lá é imortal. Uma teofania não morre nunca. Uma teofania não pode morrer. Só que a teofania não é a perfeição da perfeição. A teofania, ela é algo também transitório. Mas já é imortal. Então já tá bom. Chegou lá, se tu fechar, o dia que tu fechar os olhos aqui, e tu abrir num lugar que tu não sente dor, que tu tem cabelo, que tu não é gordo mais, que tu... Irmão, chegou num lugar maravilhoso. Mas existe algo maior que isso. Que é o quê? Não é só o imortal, é a fusão do imortal com o mortal, que é o que? O glorificado. Aí o glorificado, irmão, é o último estágio do corpo. É como esses carros da Tesla que estão quase voando, quase faz café para ti. Tu teve o Fuca lá atrás, sabe? Vem vindo aqueles carrinhos, agora o carro não tem mais marcha, a maioria dos carros não tem mais marcha, é só acelera e freia. E agora já tem os carros que andam sozinho. E aí tem os carros que voam, entende? Mais ou menos isso, esse veículo que nós vamos morar um dia é um carro que voa, é um carro perfeito, é a última geração dos carros que Deus fez. Não tem nada acima daquilo, entende? Nada acima, aquilo lá é a perfeição. Jesus andou nesse carro, né? Jesus andou nele. Jesus ele chegou num estágio no ministério dele, depois da ressurreição, que ele conseguia passar a parede. Não pela fé mais, porque o corpo dele era intangível mesmo. Ele fazia isso pela fé antes. Nós temos que fazer pela fé hoje. Entende? Mas Jesus chegou num ponto que não era mais pela fé, era simplesmente, ele era feito daquela forma. Ele podia passar a parede, ele podia comer, ele podia voar, podia fazer o que ele queria. Por quê? Porque ele chegou no maior estágio que Deus tinha. Nós estamos querendo chegar lá. Mas primeiro nós temos que passar pelos estágios que Jesus passou. Jesus, ele foi um homem mortal. Então nós estamos aqui trabalhando sendo um homem mortal. A igreja mortal. Durante as 7 eras da igreja, esse período aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, é a igreja mortal trabalhando. É a igreja mortal. Jesus viveu 33 anos na terra e ele foi um homem mortal. Mas quando Jesus subiu lá em Atos capítulo 1 e ele passou de cordeiro a sacerdote, então ele já não era mais um homem mortal, ele já era um homem imortal. E aí é o ponto, para onde que ele foi? Para onde que Jesus foi? Jesus foi para um lugar chamado Trono do Pai. Ou ele foi por um lugar chamado Tabernáculo Celestial. Olha aqui. Quantos já leram aqui o livro de Hebreus? Quantos já leram o livro de Hebreus? Leram ele? O livro de Hebreus, irmão, ele mostra que o tabernáculo que Moisés fez no deserto é uma sombra do tabernáculo celestial. Então, no tabernáculo que tinha no deserto, que Moisés fez, esse tabernáculo tinha querubins, tinha a Arca da Aliança, no lugar mais profundo. Aqui é o Santíssimo. O Santíssimo, essa parte aqui, até aqui. Até aqui é o Santíssimo. O Santíssimo, irmão, é o lugar mais alto que há.
Esse lugar tem querubins que guardam a porta. Esse lugar tem uma arca. E esse lugar tem uma tampa. Essa arca, ela tem uma tampa em cima. Essa tampa tem querubins em forma em ouro. E esses querubins estão olhando para a arca e guardam coisas ali dentro. Que coisas tem dentro da arca? Tem a vara de Arão, que reverdeceu. Tem o livro da lei. Está lá na arca. E o maná escondido. 3 coisas dentro da arca. Quando Jesus passou de cordeiro para sacerdote, ele passou por esses lugares, porque, lembra, irmão, o tabernáculo começava com a pia, depois tinha o altar de bronze, depois tinha o lugar santo, que tinha a mesa, o altar de ouro e o castiçal, e aí aqui tinha uma cortina, que era o véu, e aí ele passava esse véu e ele entrava no Santo dos Santos. Esse lugar na Bíblia inteira é chamado de trono do Pai. Tu vai ver muitas referências do profeta quando estiver lendo a mensagem, falando sobre o trono do Pai, trono do Pai, trono do Pai, trono do Pai. O que tu vai entender? O que é isso? Por que aqui é chamado de trono do Pai? Porque lá quando Moisés, eles terminaram a arca, se eu não me engano é Êxodo 40, o que aconteceu? Moisés disse que Deus se assentou entre os querubins. O salmista também diz que Deus era adorado e se assentava e reinava entre os querubins. Então, para Israel, Deus sempre foi o Deus do tabernáculo. Sempre foi isso. E aí, quando Paulo vem nos ensinar algo sobre o tabernáculo, ele começa a mostrar, veja, Jesus era o Cordeiro de Deus, se tornou Melquisedeque, subiu até ao santuário celestial, daqui em Atos 1, ele subiu até o tabernáculo celestial e começou a oferecer sacrifícios melhores e maiores do que aqueles oferecidos na lei por Moisés. Por quê? Que sacrifício que Jesus ofereceu quando ele chegou aqui? Será que Jesus matou um cordeiro lá? Não, ele era o Cordeiro de Deus. E agora ele está do Melquisedeque. Ele subiu com o sangue. E quando ele sobe com o sangue, ele vem aqui, para esse lugar. Já pararam para pensar por que demorou 10 dias para o Espírito Santo descer no dia de Pentecostes? A Bíblia diz, lá em Levítico 25, que o Espírito, ou a vida de toda a carne, está onde? No seu sangue. Então, sem sangue, não há vida. Se é o sangue de Jesus, que vida que saiu? A vida de Jesus. Será que a vida de Jesus é o Espírito Santo de Jesus? Então, o Espírito Santo só poderia vir no dia de Pentecostes, depois que Jesus tivesse ascendido aos céus. Ele ascendeu aos céus no 40º dia. No 50º dia, por isso que é Pentecostes, 50 dias, o Espírito Santo desceu. Por quê? Porque Jesus ofereceu o sangue. Lá em Levítico 16 fala assim, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, não sem sangue, e ele oferecia 7 gotas de sangue na face do propiciatório. Aí o Mombrana diz, na mensagem Apocalipse 5, segunda parte, se eu não me engano, ele fala que quando Jesus entrou lá, ele ofereceu essas 7 gotas de sangue por cada uma das 7 eras da igreja. Então as 7 eras da igreja são banhadas com o sangue de Jesus. E o Espírito de Jesus não começou a ser dado na era de Éfeso, começou a ser dado no Pentecostes. Porque o Espírito de Deus caiu, e a era de Éfeso começou em 53, e o Espírito de Deus caiu 50 dias depois do ano 33. 33 Jesus foi crucificado, subiu, morreu em abril, 50 dias depois de abril, irmão, dia 14 de abril, mais ou menos dia 5 de junho, foi quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, mais ou menos, não é exato, calcula depois lá, Jesus morreu no dia 14, conta 50 dias depois disso, vai dar certinho, 30 dias em Israel, essa é a regra, não é 31, 28, que nem os nossos. Então o Espírito Santo caiu aqui 20 anos depois que o Espírito Santo caiu e começou a era de Éfeso. Por quê? Porque tinha 7 Espíritos de Deus, e não é uma doutrina nova. 7 Espíritos de Deus não quer dizer que Deus tem 7 Espíritos hoje. Porque se na Bíblia ele tinha um Espírito, como é que agora ele pode ter 7 Espíritos? Será que João estava ensinando uma doutrina diferente? Não!
João estava ensinando a mesma doutrina, que Deus é Espírito. Só que agora esse Deus que é Espírito estava manifestado em 7 vasos diferentes. 7 vasos, 7 homens. O primeiro deles foi quem? Paulo, o padrão. O homem com 5 letras. Paulo, o homem que foi o homem mais parecido com Jesus, irmão, naqueles dias. O homem que chegou mais perto. Paulo foi a primeira manifestação do Espírito Santo após o Pentecostes. E uma mulher fala, ele fez mais que os 12 apóstolos juntos. Juntos, já pensou, irmão? Os apóstolos fizeram grandes coisas. Mas Paulo fez 14 cartas na Bíblia. 14 cartas que se tornaram... Pensa numa coisa assim, irmão. Paulo diz assim, ó, isso digo eu e não o Senhor. Então Paulo está falando, essa é a minha opinião. E a opinião de Paulo se tornou a Bíblia Sagrada. Só para ter ideia que tipo de homem nós estamos conversando aqui. Não é qualquer um, entende? Se tornou a Bíblia Sagrada. Tu vai dizer para mim que não, mas essa aí era a opinião de Paulo. Isso não conta. Conta sim, meu irmão. Conta sim, está no canon bíblico. Aí como que a gente aprendeu essas coisas? Porque Deus enviou um profeta muito parecido com Paulo. Muito parecido. Muito. As características do Mombrana, e tu pega... Irmão, era muito parecido. Muito, muito. O Mombrana tinha muita coisa de Paulo. Muita coisa. E Paulo foi o primeiro, Mombrana foi o 7º, a manifestação do Espírito. Esses são os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos não são como se fosse Deus que tivesse 7 Espíritos. Mas são as 7 manifestações do mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes em 7 homens durante um espaço de 2000 anos. E Jesus estava onde, irmão Ricardo? Estava aqui. No trono do Pai. Meu tema é esse aqui, ó. Meu Deus, me ajuda no tempo aí. Meu tema é o pórtico do juízo. Então veja, tu tem o trono do Pai, que é o quê? Praticamente, deixa eu dar uma resumida para nós poder correr. Esse ponto aqui, irmão, é o Santo dos Santos. Esse aqui é o santo lugar. Santo. E esse aqui é o átrio. Aqui está um pouquinho mais claro. Aqui está o Santíssimo, aqui está o Santo e aqui está o átrio. Que é isso aqui, ó. É tudo isso. Só que eu dei uma resumida aqui para nós poder entender. Então tá, esse ponto aqui, ó, foi aqui onde está a arca. Aqui foi onde Jesus entrou, no ponto que ele subiu em Atos. Durante as 7 eras da igreja, qual foi o símbolo do tabernáculo que o Mombrana nos fez conhecido, nos fez familiar? O castiçal. Olha lá. Quase toda a igreja da mensagem tem aquilo lá, que é um castiçal com a cruz atrás. E os 7 mensageiros da frente, mostrando ali a primeira Bíblia, as 7 estrelas, que estrelas são luz elas têm luz própria, as luas não têm luz própria, então as luzes precisam, as luas elas precisam do calor de Cristo, Cristo é o sol, os mensageiros são as estrelas e a igreja é a lua, 3 coisas distintas, mas todas elas estão numa harmonia, porque tu pega aqui nosso sistema solar, ele caminha numa harmonia. O Sol, ele tem a glória dele, a Lua tem uma glória menor, e a Terra também tem outra glória, e as estrelas estão aqui, irmão, fazendo o trabalho delas, iluminando, enquanto a noite está aqui. Os mensageiros, eles são luz da noite. A Lua, ela recebe essa luz para ela poder enxergar alguma coisa. Então, a igreja que dispensa a estrela, ela acaba ficando sem luz. É por isso que tu vê hoje as denominações. Como que se torna uma denominação? Dispensa a estrela. Porque a estrela que traz a luz com a noite aqui, entende? E aí a própria igreja, ela passa a refletir a luz do sol. Então veja, a primeira Bíblia. Quando o nosso profeta, quando Jesus, ele está fazendo esse trabalho aqui, ó, aí deixa eu tem que pular, né? Tem que pular uma parte, olha aqui, ó. Santíssimo, santo lugar. O santo lugar tem o castiçal. É onde eu estava falando agora. Onde o Mombrana nos deixou familiarizado com o castiçal. Mas não tem só o castiçal no santo lugar. Tem um outro lugar, que é a mesa. O que tinha na mesa no tabernáculo de Moisés? A mesa, ela tinha o pão. O pão vivo que desceu do céu. O altar de ouro era um lugar de intercessão. Leia depois, Êxodo 30.
Tu vai ficar bem familiarizado com o altar de ouro. O altar de ouro, ele vai ser chamado por muitas vezes pelo nosso profeta de posto de intercessão. Quando Jesus faz o trabalho aqui, irmão, ele não precisa mais ficar aqui, porque ele já fez o trabalho. É como nós quisesse que Jesus voltasse quando nós pecamos, fizemos alguma coisa errada. Aí nós queremos que Jesus volte na terra, morra de novo pelos nossos pecados. Não vai crucificar Jesus 2 vezes. Não faz isso. Pela fé, tu toma posse da tua vitória. Pela fé. O sacrifício ele já fez. Então agora tu confessa, abandona e segue caminhando. Não vai fazer Jesus vai ter que morrer de novo. Não, é a mesma coisa isso aqui. O Mombrana ensina que o Espírito Santo foi dado uma vez para a igreja. Quando que foi só uma vez? Pentecostes. No dia de Pentecostes foi quando ele deu o Espírito Santo. Ele não tirou o Espírito Santo da igreja. Sempre tinha uma testemunha na terra com o Espírito Santo. Sempre teve. E esse Espírito sempre passou de geração em geração. E 2000 anos ele caminhou na terra. Enquanto Jesus estava aqui, no lugar santo, aonde fica o castiçal, e Jesus aqui no posto de intercessão. Por outros lugares, o profeta vai chamar tudo isso aqui. Todo o tabernáculo celestial, todo o livro de Hebreus. Quer ver o livro de Hebreus, como ele é maravilhoso? O livro de Hebreus, tu pega ele, tu tem aqui o livro de Hebreus, aqui, e tu tem, entre o livro de Hebreus e o livro de Apocalipse, tu tem 7 cartas. Sabia? 7 cartas. Tu tem a carta de Judas, tu tem a carta de João, 3 cartas de João, uma carta de Judas, tu tem 2 cartas de Pedro e uma de Tiago. É isso? Acho que é isso. Acho que foi, né? Então tu tem 7 cartas entre a carta... É isso? É isso. O que é isso? Isso é uma tipologia. Lembra que os tipos não são... eles são uma das melhores formas para que nós entendamos Deus. Os tipos são uma das melhores formas. Por exemplo, o profeta diz... Irmão, ele diz exaustivamente que Ruth é um tipo da noiva. Se o Mombrana não tivesse dito que Ruth é um tipo da noiva, o que seria o livro de Ruth para nós? Seria um livro totalmente descartável. Porque nós íamos ler o livro de Ruth, uma historinha de amor entre um homem mais velho e uma mulher que não era moabita. Nós íamos até achar uns defeitos ali. Às vezes, pois é, como é que pode Boaz, sendo um homem de Israel, da tribo de Judá, né, casar com uma moabita, né? Complicado isso aí. Nós íamos achar isso aí. Mas quando o Mombrana vem e diz... Ruth é um tipo da noiva, aquilo, uau, abre. Mas então Boaz é um tipo de Cristo. Opa, mas Boaz então é um tipo de Cristo. E Cristo casa com uma mulher que não é israelita. Tu começa a te ver no lugar. Tu começa a entender por que o livro de Ruth está... Sabe que o livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia? É o 8º livro da Bíblia. E o livro de Ruth foi escrito, sabe quando, irmão Ezequias? Durante o 7º livro. Quer ver? Eu vou provar. Agora eu vou provar só para... Olha aqui, Lá no capítulo 1 de Ruth, olha o que diz no verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam... Qual é o livro anterior? Livro de Juízes. E o livro de Juízes, que livro que é? O 7º livro da Bíblia. Que era nós estamos vivendo? Na era de Laodiceia. A era de Laodiceia é a 7ª era da igreja. Mas quem é que está dentro da 7ª era da igreja? O que está acontecendo da 7ª era da igreja? E os juízes estão tudo brigando, as denominações estão tudo doidas, mas tem um Boaz tendo um companheirismo com uma Ruth e vai levá-la para o casamento. E é o 8º livro da Bíblia, dentro do 7. O que é o livro de Hebreus? O livro de Hebreus mostra que Jesus veio para cá. O livro de Hebreus mostra que Jesus está no propiciatório. Ele foi lá fazer a obra de redenção, a obra de Melquisedeque, a obra de um sacerdote. E aí depois o livro de Hebreus tem 7 cartas, que é um tipo das 7 eras da igreja.
Sabe quantos autores, irmão Ezequias? 4 autores. As 7 cartas que tem entre o livro de Hebreus e o livro de Apocalipse foi feita por 4 pessoas. Nós temos 7 eras da igreja lá, que só tem 4 unção também. Tem a unção do leão, a unção do boi, a unção do homem e a unção da águia. Não, vamos inventar a unção. Tu entendeu? 7 cartas com 4 autores. E aí tu chega depois do que? No livro de Apocalipse. O que é o livro de Apocalipse? A igreja ômega. O livro de Apocalipse mostra a igreja mortal durante o capítulo 2 e 3. Mostra a igreja se tornando imortal no rapto. Assim como Jesus, depois de morrer e ressuscitar, se tornou um ser humano imortal, um homem imortal, o Deus imortal, Jesus se tornou. A igreja vai... Nós não estamos nesse estágio, não. Nós estamos aqui no mortal, lutando para sobreviver, lutando para ser crente. Uma briga terrível com o diabo. Mas existe uma promessa que essa igreja que é mortal vai se tornar uma igreja imortal do rapto. Na ressurreição, para ser específico. Nós teremos um corpo novo. E nós tornamos uma igreja imortal. O caminho que Jesus fez como um homem é o caminho que a igreja está fazendo num coletivo. Num coletivo. Não é que uma pessoa é igual a Jesus, não. Mas no coletivo, Eva era uma costela de Adão, ela não era algo diferente. Então, se Adão chega em algum lugar, Eva tem que perseguir, porque quem é que segue? É a esposa, ela que segue o marido. O que Eva fazia, o que Adão fazia, Eva tinha que copiar. Onde é que houve o racha? Quando Eva quis fazer alguma coisa que Adão não tinha feito, não estava nos planos de Adão. Entrou nos planos de Eva e aí a queda aconteceu. A igreja, quando é que ela cai? Quando é que ela sai do plano? Quando ela começa a ter pensamentos de fazer coisas que não estão na mente do Adão dela, do Jesus dela. Quando é que uma família, quando é que uma família, um casal, quando é que ele cai? Quando a mulher começa a ter ideias diferentes do seu marido. E fazer coisas diferentes do que o seu marido não fazia, assim como Eva. Agora, a igreja foi chamada para não cair. Mombrana diz, a primeira Eva foi enganada pela serpente. A segunda Eva, que é a igreja primitiva, foi enganada em Nicéia. Ele fala, mas esta última Eva no tempo do fim, antes do diabo conseguir enganá-la, porque ele conseguiria nos enganar se ele estivesse aqui com a sua super unção. E Deus prevendo isso, se bom, então já que ele é espertão mesmo, eu vou chegar antes dele. Por isso que é o rapto, irmão. Sabe o que é um rapto? É como se fosse um sequestro. É isso. Tá passando na rua, tranquilo, trabalhando, um pouquinho, alguém abre um carro, te bota para dentro, já era. Tu some, nunca mais ninguém sabe de ti. O que aconteceu com fulano? Foi sequestrado, foi raptado. O que é o rapto? Quando o diabo vir com sua super unção, a besta, o anticristo encarnado em pessoa, antes disso acontecer, Deus pega e rouba a noiva da terra. Faz um rapto. Ele vai raptar ela, vai tirá-la da terra, porque para ela não ser enganada. Agora os que vão ficar serão enganados. A Bíblia diz que todo mundo foi enganado pela besta. Todo mundo disse, mas essas ideias boas do anticristo, hein? Vamos ajudar isso aí, isso é legal isso aí. Então pensa, mano, tem que tentar voltar para o meu tempo. Meu Deus do céu, olha aqui. Tem que ter uma ideia do livro de Apocalipse. Aqui eu já rabisquei tudo, já vai ficar difícil. Mas olha aqui, eu tenho que ter uma ideia. O livro de Apocalipse está dividido em 3 grandes partes. Foi essa segunda parte que eu tenho que escrever aqui. Ó. Aqui tem 3 partes. Aqui. Isso aqui é uma parte, isso aqui é outra parte, isso aqui é outra parte. O livro de Apocalipse é dividido em 3 grandes partes. A primeira grande parte, talvez a maior parte, ou a parte mortal do livro de Apocalipse, é as 7 eras da igreja, capítulo 2 e 3. Então, vem o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Apocalipse, ele é uma das maiores partes, cobrem 2000 anos, capítulo 2 e o 3. O capítulo 4, que é o rapto, ele já é uma parte pequena. Por que ele é uma parte pequena, irmão Ricardo? Porque o rapto, ele tem, não o rapto em si, mas a nossa estadia no céu, ela não vai ser muito longa. Se nós
se nós formos raptados. Se nós não formos raptados, nós podemos passar, sei lá, quantos anos no céu. Mombrana está lá já há 50 e poucos anos. Paulo está lá há 2000 anos, entende? Mas se nós não formos raptados, se nós formos raptados, nós vamos passar só 3 anos e meio no céu. Esses 3 anos e meio vai estar na terra correndo algo, que é a grande tribulação, e na terra vai estar correndo uma coisa chamada Ceia das Bodas. Agora, vamos lá comigo no capítulo 4 do livro de Apocalipse, eu quero mostrar algo para ti lá. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não, mas tá bom ainda, né? Eu acho que ainda tenho meia hora. É isso? Glória. Olha aqui, irmão. Olha o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Olha aqui, ó. Lembrando, leia sobre essa influência. O capítulo 4 é o rapto. O capítulo 4 é o rapto. E eu estou indo embora daqui, olha aqui, ó. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Então a primeira coisa que João fala, quando ele foi arrebatado, ele vê uma porta aberta no céu. Irmão, isso é muito importante. Porque eu estou falando do quê? Eu estou falando do pórtico do juízo, eu estou falando para ti que existe uma diferença entre o trono do Pai e o trono do Cordeiro, o trono de Jesus. Agora, olha aqui, vou continuar lendo para tu me entender. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse... Então veja, não foi a voz de Jesus que ele ouviu. Foi a primeira voz que ele viu como de trombeta. Quem é que estava mostrando o livro de Apocalipse para João? Era aquele anjo lá do capítulo 1. Então ele ouviu aquela primeira voz dizendo para ele, ó... Subi cá e mostrar-te as coisas que depois dessa devem acontecer. Isso aqui, especificamente, no rapto, é a trombeta de Deus. Quando tu quiser saber o que é a trombeta de Deus, tu vem aqui e lê o capítulo 4, verso 1. O que é? É quando ouvimos a voz subir cá. Isso já aconteceu? Não, isso irá acontecer depois da ressurreição. Olha aqui, ó. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Quantos tronos? Um trono. Então, quando eu digo para ti que tem o trono do Cordeiro, o trono do Pai e o trono do Cordeiro, eu não posso estar falando de 2 lugares, 2 assentos. Não posso. Se eu estou falando em 2 assentos, então eu estaria botando uma doutrina nova na Bíblia, que seria 2 tronos. Ó, Deus tem um trono, que ele se assenta lá, e tem o trono do Cordeiro. Não. Lembra? Qual é a escritura que nós vemos no começo? Salomão. Salomão era o quê? O filho de Davi. O que o filho de Davi fez? Qual foi a primeira coisa que o filho de Davi fez? Fez o templo. Em 7 anos. Onde é que Jesus ficou nos últimos 7 anos da igreja? No templo. Fazendo trabalho no Santo dos Santos, fazendo o trabalho no altar de ouro, que é o posto de intercessão. Há um mediador, um só, não 2, não 3, não 4, não 5. Há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, Melquisedeque, sacerdote. Então esse sacerdote estava fazendo esse trabalho durante os últimos 2000 anos. Olha aqui. E aí logo tu é arrebatado no céu, primeiro tu vê uma porta. Então a porta é importante demais. A porta é importante demais, porque ela vai te dar um local geográfico. Não, peraí, irmão, peraí. Tu me disse que quando Jesus subiu, ele entrou aqui. Sim, ele passou por tudo isso aqui, Jesus, e ele entrou aqui, entre os querubins, para jogar as 7 gotas de sangue. A noiva não sobe aqui, não. Por quê? Porque o trabalho aqui está feito. A noiva vai para o céu para quê? Quem é que sabe dizer para que a noiva vai para o céu? Essa é boa. Uma boa pergunta. O que a noiva vai fazer no céu? Ela vai aspergir o sangue entre os querubins para que haja misericórdia na terra? Não. Até porque não existe sacerdotisa. Ela estaria inventando uma doutrina nova. Já pensou uma levita mulher em Israel? Seria difícil de entender essa nova revelação. Não, será que ela vai então estar aqui no altar de ouro intercedendo? Mas então os católicos estão certos porque Maria faz isso, eles dizem. Eles dizem que Maria é uma intercessora. Ela intercede junto ao Pai. Eles dizem isso. Tu sabe o que eles dizem? Misericórdia. Então o que ela vai fazer no céu, irmão? A Bíblia diz.
Nós cremos de todo o nosso coração, quando nós demos a mensagem, o arrebatamento, que a noiva vai para o céu, porque tem uma festa de casamento para ela ir. E, inclusive é o casamento dela. E todo casamento que se preze, tem que ter uma festa. E nós estamos aqui passando pelas batalhas para estar casada com o noivo. Para o noivo olhar e dizer, não, tu é digna de casar comigo. Mas então um dia ele vai levar nós para uma festa. Então a festa não pode ser aqui onde há trabalho sacerdotal, nem aqui onde há trabalho de intercessão. Aí eu estou aqui, irmãos, aqui, ó. A noiva sobe no capítulo 4 e ela se torna a igreja imortal. 3 anos e meio. Ela vai para onde? Passeia das bodas do Cordeiro. Agora, irmão, tenta captar comigo aqui, ou ver se eu estou. Quando eu ver, eu estou louco. E está tudo bem. Se eu estiver louco, tudo bem. Mas, irmão, eu já li a Bíblia algumas vezes, e leio todo dia. Eu nunca vi, lá nos rituais judaicos, nos rituais mosaicos, uma festa de casamento ser dentro do Santo dos Santos. Alguém já viu? Alguém já leu isso na Bíblia? Eu nunca li também se aqui, esses lugares aqui são para sacerdotes. O sumo sacerdote pode entrar aqui, o único que pode, os outros não podem. Ele entrava aqui amarrado com uma corda na cintura, para que se ele morresse, os outros não viessem, vamos lá pegar o corpo, vão lá, morriam tudo também. Então, puxa, morreu o sacerdote, por que ele andava com um sininho? Já pensou por que ele tinha um sininho, uma romã, quando ele caminhava, dava o barulho do sininho? Por quê? Porque quando eles ouvissem lá, plum, plum, barulho assim, eles ficassem assim, Arão, ou qual que seja, Eleazar. E aí o irmão não respondesse, morreu o sacerdote. Morreu, não entra lá para buscar ele, vai morrer também. Ele estava em pecado. Puxavam ele e faziam um enterro. Então aqui não é um lugar que a noiva pode estar. Porque é um lugar específico. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que Jesus subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O livro de Hebreus capítulo 9 mostra que no céu as coisas deveriam ser purificadas com sacrifícios melhores do que esses. Melhores do que Moisés oferecia. E qual é o sacrifício melhor? Até hoje eu não sei qual é o sacrifício melhor, eu não sei o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus. Então Jesus teve que fazer esse trabalho aqui, aqui e aqui. Para quando o rapto acontecer, irmão Ezequias, a primeira coisa que vai acontecer vai ser uma porta aberta no céu. Então tá, cheguei uma porta aberta no céu. Aí depois eu vi o quê? Um trono. Então, existe um tabernáculo celestial e existe um lugar chamado o Salão do Trono. No capítulo 4, nós estamos entrando em que lugar no céu? No capítulo 4, nós não estamos entrando aqui no templo, nós estamos entrando no Salão do Trono, porque quando abre a porta, a primeira coisa que a gente vê é o trono. Eu fico religioso com isso, irmão. Que é outro lugar no céu, irmão, é outro lugar. É outro lugar que tem um trono. Olha aqui, olha que lindo. Ó. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica e o arco celeste ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então tá, tem uma porta e tem um trono. Então nós descobrimos que nós não estamos entrando em nenhum desses lugares do templo. Nós descobrimos que nós estamos entrando aqui, num trono, no lugar do trono, onde tem o salão do trono. Mas para isso existir, para isso ser correto, e para isso não ser uma doutrina da cabeça do irmão Ricardo, tem que estar na Bíblia. Tem que estar na Bíblia. Tem que ter algum tipo na Bíblia, algum lugar na Bíblia, que essas coisas foram feitas. É onde eu li para você a primeira escritura. Salomão fez o templo em 7 anos. Depois ele fez o quê? Um pórtico para o trono. E depois ele fez o quê? O palácio dele. Meu Deus, isso me deixa religioso. Tu que é meu irmão, tu não tem 3 partes de ti mesmo. Até onde eu sei, tu tem alma. Até onde eu sei, tu tem um espírito. E até onde eu sei, tu mora nesse corpo aí.
Então eu estou em 3 partes. Tem 3 partes de ti que caminham aí, que 2 estão bem e uma está sempre mal. Que nem eu. 2 minhas estão sempre perfeitas. Minha alma regozija. O meu espírito, às vezes, dá uns problemas, mas está sempre bem. Mas o meu corpo é complicadíssimo. Mas eu tenho a promessa, então eu estou tranquilo. Eu tenho a promessa. Então quem tem a promessa, irmão Brana fala assim, ó, se tu tivesse com fome e alguém te desse 25 centavos e o preço do pão fosse 25 centavos, tu já ficaria feliz naquele momento. Porque tu sabia que tu tem o poder para comprar o pão. Tu tem o poder, tu não tem o pão, tu não comeu o pão, mas tu tem o poder de chegar na venda e dizer, tá aqui, me dá meu pão. Vamos falar que isto é tu ter o sinal. O sinal tu não está na glória, tu não está na presença de Deus, tu não está no céu de luz, mas tu tem o primeiro pagamento, o penhor. O primeiro pagamento é como se fosse a entrada. Tu tem a entrada, irmão, então tu já sabe que a casa é tua. Tu sabe que tu vai chegar. Tá, tu vai ter problema no meio do caminho, sempre tem, mas tu vai chegar porque tu já tem o penhor. Isso que é ter o Espírito Santo. Então, se tu tem o Espírito Santo de Deus, dentro de ti tu já tem o potencial para estar naquele corpo glorificado. Só que aí não é tempo para isso. É tempo do quê? É tempo do teu campo de provas. Assim como Jesus teve o campo de provas dele e teve que passar como um vencedor. Tu vai ter o teu campo de provas, cada era teve o seu campo de provas. E nós estamos aqui na era que todo o mal de todas as eras foi acumulado aqui, no nosso dia. Na era virtual, na era que é tudo pela internet. Bom, eu falando esses dias com um amigo, eu falei para ele, o dinheiro físico vai acabar. Vai acabar, mas se tu pensar, quanto tempo faz que tu não bota R$1.000 na mão assim, ó, de 100? Quanto tempo faz? Faz tempo. Agora no Pix, pá, dinheiro para lá, dinheiro para cá, paga a conta ali, pá, QR Code. Pum. Porque o dinheiro físico está acabando, porque tudo está ficando virtual. Olha quantos... O cara que dá mensagem, eu acredito que isso não acontece ainda, mas quantos romances virtuais existem hoje? Quantos namoros virtuais? A pessoa mora no Rio Grande do Sul, namora um cidadão lá do Acre, aí quando vai se encontrar é um traficante de órgãos. O quê? Não acontece? Por quê? Por causa do mundo virtual, irmão. O mundo virtual. Quantas pessoas tiram uma foto bonita uma vez, botam no perfil delas e o resto fica aquela cara de limão o resto da vida. Mas aí aquela foto parece que ela se sente virtualmente daquele jeito. E ela vive aquele mundo virtual, muito mais que ela vive o mundo físico. Olha quantas pessoas trabalham em casa hoje, irmão. Trabalham em casa, com internet, com home office, essas coisas, porque não precisa mais tu ir lá. Entende? Mas é um engano. É um engano. Quando isso vai te prendendo, tu vai ficando uma pessoa cada vez mais virtual. Lembra da pandemia? Era briga, mas aqui, eu não quero estar liso, porque eu quero ir no culto, acabou a pandemia, 2, 3 pessoas no culto. Por quê? Porque quando não tem a possibilidade, as pessoas, deu falta. Mas quando tem a possibilidade, eu vou amanhã. Amanhã eu vou no culto. Vou semana que vem. Por quê? Porque é o mundo virtual. Quem é que está enfrentando essa luta? Pedro, Tiago, João, Paulo, Mombrana? Não, eu e tu. Eu e tu. E nós temos que caminhar no meio disso aí. Não podemos dizer que isso isso é do diabo. Não, tá bom, é que é do diabo né? Porque tudo que é do mundo é do diabo. A geladeira é do diabo. O micro-ondas é do diabo. Tudo, o carro é do diabo. Mas a gente consegue aproveitar para um benefício de Jesus, amém? Vamos usar. Para quando aquela coisa começa a te afetar, te trazer problemas, te trazer doença. Não, tu tem que cortar aquilo da tua vida. Problema. Por quê? Porque nós estamos no campo de teste. Nós estamos aqui na igreja mortal, irmão. Mas nós estamos olhando para o futuro. Não estamos querendo saber só dos problemas do dia presente. Paulo disse, se tu só vê Deus nessa era aqui, irmão, tu é uma das piores pessoas que tem. Tem que ver a recompensa que tu tem para receber, para tu poder enfrentar isso aqui com alegria. Entende? Tu só vai conseguir, irmão, enfrentar a batalha do dia com alegria se tu vê o prêmio que tu tem para receber. E tu tem um prêmio de ser uma igreja imortal. Imortal. O pregador imortal, o diácono imortal, o pastor imortal.
Todos imortais. Olha que maravilha, é uma promessa. Está ali na frente. Como é que nós vamos fazer? Temos que caminhar até lá. E nós vamos chegar lá, irmão Ezequias. Não, nós vamos para cá. Nós vamos diretamente para cá. Quer ver um tipo disso na Bíblia? Porque tem que ter tipo. Olha aqui, ó, livro de Ruth. Eu vou ler só. Eu deveria mostrar. Rapidamente. Lá no livro de Ruth. Lembra? O livro de Ruth é o 8º livro. Depois do livro de Juízes, você vai pegar o livro de Ruth lá no capítulo 4. Olha o que diz ali. E Boaz saiu à porta. E eu falei que a porta é importante, lembra? Lembra que eu falei que a porta é importante? No capítulo 4, no verso 1, tu vê a porta. No verso 2, tu vê o trono. Olha aqui. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Opa! Como é que ele se assentou na porta? Isso está estranho. Então tinha um lugar que os anciões da cidade se assentavam. Em Apocalipse 4 não existe 24 anciãos. Quantos já leram os 24 anciões no capítulo 4? Então tu tem anciões ali no capítulo 4. Tu tem uma porta no capítulo 4. E tu tem um trono no capítulo 4. Olha Boaz aqui no 4º capítulo. Capa isso aqui. 4º capítulo do livro de Boaz. Bom, aqui Apocalipse 10 já tinha acontecido. Porque o capítulo Apocalipse 10 aqui, no livro de Ruth, lembra? Ruth, tipo da noiva. Então tem que estar ali as coisas. Tem que estar ali. Ai, meu Deus, será que é muito complicado? Eu acho que não é. Olha aqui, ó. Capítulo 2, aparece lá o moço dos segadores. Quantos já leram o moço dos segadores? É o tipo de quem? Profeta. O tipo de profeta. Então aparece. Ruth é o tipo da noiva. Boaz é um tipo de Cristo, porque ele casa com Ruth. E aí tu tem o moço dos segadores, que ele estava sobre todos os segadores. Quem são os segadores? Aqueles que pegam o milho, o trigo, e levam para o celeiro de Boaz. Paulo era um segador. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, eram segadores de Boaz. E eles pegavam o trigo e levavam para o celeiro de Boaz. E aí agora, aqui no capítulo 4, no final do capítulo, Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando e ele disse: fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então, irmão Branham não nos diz que Lúcifer, o diabo, não está na terra hoje. Ele não diz que ele será expulso do céu quando a noiva chegar lá. Olha aqui Boaz. Boaz estava lá no capítulo 4 do livro de Apocalipse, assentado no trono. E aí, quem estava lá interpelando Boaz? Quem estava lá como promotor ou como acusador? O outro remidor. O fulano. Quem é esse aqui? O diabo. Aonde? Depois da porta, no trono, onde tinha os anciãos sentados. Não aqui. A noiva sobe no capítulo 4. Capítulo 4 tem uma porta e um trono. Olha aqui, Boaz. Tá, mas tem outro. Olha aqui, vamos lá. Bom, 2 livros de mulher na Bíblia. Só tem 2 livros de mulher. O livro de Esther. E olha o livro de Esther. Qual é o número do livro de Esther? Lembra? 17. 17º livro da Bíblia é o livro de Esther. Agora, não existe um parágrafo. E é isso que eu quero que tu entenda. Não existe um parágrafo do Branham dizendo que Esther é um tipo da noiva. Não tem um. Tem. Se tiver, me manda, faz favor. Mas não tem. E como que a gente pode dizer, afirmar, com tanta propriedade, que o livro de Esther é um tipo da noiva? Como que a gente pode dizer isso se o Branham, irmão Ricardo? Irmão Ricardo, se o Branham não disse, a gente não pode dizer. Quem disse isso para ti? Quem é que disse isso para ti? O livro de Esther está na Bíblia ou não está? A Bíblia é a palavra de Deus ou não é? Tu pode pregar, se tu é um pregador da mensagem do profeta, tu pode pregar tudo que está na Bíblia ou tu não pode? Então dá licença, meu irmão, incrédulo. Olha aqui, ó. Olha o livro de Esther, olha no capítulo 5, irmão, Adilson. Olha aqui. Olha de novo, presta atenção. E sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther vestiu os trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Lembra que Salomão construiu o templo que não era a casa do rei.
O templo era a casa do rei dos reis. Mas Salomão construiu também uma casa para ele. E olha aqui, ó, de frente o aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real. Então tinha o quê? Olha, irmão, eu gostaria que tu tentasse ver a minha cabeça agora por dentro, para tu poder entender o que eu estou entendendo. Para tu tentar entender o que eu estou entendendo, irmão. Olha aqui, ó. Não tiremos foto, né, Dudu? Vai me matar. Mas eu preciso mostrar isso aqui, olha aqui. Olha o livro de Esther. Livro de Esther. Capítulo 5 do livro de Esther é o rapto. É quando ela veste os trajes reais. Ao terceiro dia ela sobe até o rei. Porque o capítulo 4 do livro de Apocalipse é quando João sobe e se encontra com o rei assentado no trono. Aqui, Esther chega lá no pátio interior da casa do rei, e ela vê o quê? Ela vê um pátio interior. Ela vê o pátio interior. Então aqui um pátio. Daí ela vê o aposento do rei, aqui para cá. E ela vê aqui um trono. Que horrível é meu trono, né? Mas aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos uma cadeira. Ela vê um trono, ela vê atrás do trono, ela vê um aposento real, que é o aposento do rei. Tu pega em qualquer lugar, irmão. Tu pega, por exemplo, no palácio de Buckingham, lá que é da Inglaterra. O trono que era, agora é do rei Charles, né? O trono, ele ficava aqui dentro do aposento real ou ele ficava num lugar público? Ficava num lugar público, onde todo mundo podia ir. Quantos lembram? Bom, essa história de Salomão é a mais conhecida até pelos mundanos. Salomão veio duas mulheres, duas prostitutas que moravam juntas, tal. O bebê de uma tinha morrido. Lembra da história? Então essa história, aonde que Salomão? Aí elas vêm trazer o caso para Salomão. Será que elas vieram aqui no templo? Não, irmão, não. Aqui era o lugar dos sacerdotes. Aqui eles ofereciam sacrifício para o povo. Salomão estava julgando aquelas mulheres. Julgando aquele caso, ele era o rei. Então elas vieram até aqui. Aqui, tinha um lugar para elas entrar. E elas vieram até o trono, e aí Salomão disse, onde ele julgava. E aí Salomão disse, bom... então tá bom. Então tá, me dá a espada aqui. Deixa eu cortar no meio aqui, aí cada uma leva um pedaço do filho para casa. Uma disse, parabéns, Salomão, homem sábio demais. E obrigado, filho. E a outra começou a chorar, não dá para ela, pelo amor de Deus, não quero ver meu filho. Aí Salomão decide, não, é dessa aqui, porque ela tem amor de mãe, e tu não tem, tu tá errada. Tá? Então Salomão julgava, não aqui. Aqui. Aonde que nós vamos no rapto? Nós não vamos para cá. Nós vamos subir no rapto, ser igreja imortal e vamos para o trono. Porque, mas não vamos ser julgados, irmão? Não, mas todos, disse Paulo, têm que comparecer ao tribunal de Cristo. Tribunal! Apocalipse 4 tem 12 tronos de um lado, 12 tronos do outro. O que o profeta diz que é isso? Um tribunal. O tribunal de quem? De Cristo. Mas a ceia das bodas vai ser aonde? No salão do trono? Não pode. Não pode. Tudo tem o seu lugar, irmão. Mombrana fala que existe uma mesa de quilômetros de distância que nós vamos assentar nessa mesa e vamos comer a ceia das bodas. Isso não pode ser no salão do trono. A gente chega no céu, no salão do trono. A gente chega lá, aqui. A gente chega no céu, no salão do trono. Mas, depois que nós passarmos pelo salão do trono, ele vai nos levar para onde? Para o palácio. O que a Mombrana diz na mensagem Apocalipse, na mensagem Revelação de Jesus Cristo, lá pela página... Não vou saber dizer a página agora. Mas no começo do livro das Eras. Mombrana fala assim, onde
Aonde está? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Aonde estará a noiva no período em que Israel estará, que Moisés e Elias estarão dando a conhecer a Israel? Aonde estará a noiva? Estará no palácio, na ceia das bodas. Então, nós subimos no capítulo 4, e onde que nós estamos entrando no capítulo 4 ali, irmão? Salão do trono. Tribunal, 12 tronos de um lado, 12 tronos do outro. Nós olhando aquela cena e pensando, meu Deus, o que é isso? É porque a gente vai ver os 24 anciãos louvando a Deus. Digno é o Cordeiro ter sido morto, mas reviveu. E a gente, não, vamos entrar nessa adoração. Aí João entra naquela adoração ali. E até que João ouve o que no capítulo 5? O João começa a observar o livro. Porque o capítulo 4 e o capítulo 5 é a brecha. O 4 é o rapto, perdão. O 4 é o rapto. Aqui, o capítulo 4 é o rapto. E o 5, Mombrana chamou de a brecha. A brecha entre as 7 eras da igreja, que está no capítulo 2 e 3, e os 7 selos, que está no capítulo 6. Esse aqui é a brecha. O que acontece na brecha? Jesus, que estava aqui no posto de intercessão, vai até o capítulo 5. E a Bíblia diz, irmão, eu fico religioso. Sabe por quê, irmão? Porque quando tu entende essas coisas mais geograficamente, tu para de falar um monte de besteira. Porque quando tu diz para mim assim, irmão, o Cordeiro saiu do trono em 63, quando diz isso para mim, eu fico pensando, meu Deus do céu. A pessoa, ela não consegue entender que às vezes o Mombrana fala uma sentença, ele fala um parágrafo, e aquele parágrafo, dentro daquele parágrafo, irmão, tem 70 anos. Só que a pessoa pensa que aquilo ali foi ontem, ou foi agora, entende? Ela não consegue ver o tempo e a estação das coisas. Quando tu não consegue ver o tempo e a estação, tu vai botar a carroça na frente dos bois. Quantas pessoas disseram que o Messias era o Bar Jesus que veio antes de Jesus? Porque existia uma escritura que dizia que o Messias ia vir. Existiam várias profecias. E aí veio um homem dizendo que era o Messias, um monte seguiu ele. E aí? Mas está na Bíblia. Tá, mas está na Bíblia, mas é o tempo? É a estação? O que ele está pregando? Não, ele está pregando uma revolução. Vamos destruir os romanos. Não, mas não é isso aí. Ele tinha que primeiro vir para morrer. Primeiro ele tinha que vir para morrer, para sangrar. Ele tem que redimir a gente dos nossos pecados. Não, um dia ele vai correr os romanos na terra, mas não é agora. Tempo e a estação das coisas. Se tu não sabe o tempo, tu não sabe a estação das coisas, tu vai botar a carroça na frente dos bois, achando que está fazendo um ótimo trabalho para Deus, mas não está. Está jogando fermento. Está levedando a massa. Nós não podemos levedar a massa, não. Olha o tanto de coisa, irmão, que Jesus tinha que fazer aqui para que ele chegasse até o trono. Tanto de coisa. E quando que ele vai chegar lá, irmão? Se nós subirmos no capítulo 4, ele toma o livro, não o livrinho, o livro, no capítulo 5, então nós vamos estar lá e vamos ver a cena de Jesus saindo do templo, passando por um lugar, Salomão, eu não li, né? Mas Salomão, leia lá, 2 Crônicas, capítulo 7, 1 Reis, capítulo 7 também, em diante. Salomão, ele construiu o templo, e aí ele construiu uma ponte entre o templo até o trono, que era no pátio, para fazer a festa. Ele construiu. Salomão é o quê? O filho de Davi, tipos. Por isso que eu disse para ti, irmão, o livro de... Eu não cheguei a ler, né, o livro aqui de Esther, eu li o livro de Esther? Não li, acho que o verso que eu queria ler. Olha aqui, ó. Não li, acho que eu li, olha aqui. Vou ler de novo. Verso 1 do capítulo 5. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther, vestida com os trajes reais, se pôs no pátio interior da casa, de frente ao aposento do rei. Meu Deus. E o rei estava assentado sobre o trono real, na casa real, de frente ao aposento do rei. Então, dá a localização geográfica de onde é que estava o trono. O trono não estava aqui dentro. Ele estava no aposento, aqui era o aposento real e aqui era o trono. Apocalipse 4 mostra o quê? Uma porta aberta no céu. Nós chegamos nessa porta e tem um trono. Esse lugar não é o Santo dos Santos. Falar assim abertamente, acho que fica melhor. Não é o Santo dos Santos. Não é o santo lugar. Não é.
É o salão do trono, onde ele se assenta para julgar. Parágrafo para isso? Meu Deus, olha só, me perdoe. Ninguém puxou minha orelha hoje da hora. Olha aqui, ó, a brecha 195. Ó. Observe de onde ele saiu, Jesus. De onde ele apareceu? Ele veio do trono do Pai. Olha, eu expliquei 3 horas explicando para vocês o que é o trono do Pai. Agora o Mombrana vem no parágrafo e diz assim, ó, da onde que ele veio? Como assim de onde que ele veio, Mombrana? Está falando o quê? Mombrana, ia dizer para ti, eu estou lendo Apocalipse 5, presta atenção. Se eu estou lendo Apocalipse 5, eu estou falando que nós estamos em Apocalipse 5, eu estou lendo para ti. E olha, ele veio do trono do Pai. Então ali não é o trono do Pai. É lógica. Dá para entender? Bem, olha aqui. Ele veio do trono do Pai, onde ele estava assentado desde que foi morto e ressuscitou. Ó, quando é que ele foi quando ele foi morto e ressuscitou? Santo dos Santos. Santo lugar. Trabalhando lá. Mas aí um dia, irmão, ele vai vir para cá. Para onde? Para Apocalipse 5. Um dia ele vai vir. E aí o Mombrana está abrindo essa escritura, Apocalipse 5. Ele ressuscitou e se assentou à destra de Deus. Destra de Deus. Destra, a palavra destra no grego, por isso que as pessoas, os teólogos trinitarianos, eles sempre colocaram isso como se fosse o trono de Deus, um trono, um lugar de assento. Mas destra em grego não é trono. A destra é no poder. Então ele se assentou no poder de Deus. Ele disse isso. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, olha aqui, ó. Amém? Ressuscitado lá hoje. Olha aqui, ó. Aí o Mombrana está explicando a escritura e agora ele volta para o dia presente. Ele diz assim, ó. Ele ressuscitou e está na Deus, vivendo sempre para fazer intercessões. Amém? Ressuscitado lá hoje como um intercessor. Não aqui em Apocalipse 5. Não, aqui ele não é intercessor mais. Ele é intercessor quando ele está aqui, ministrando no santuário de Deus. Quando ele sai, quando é que ele sai disso, irmão? Leia Apocalipse 5, diz assim, ó. E vi um anjo forte diante do trono gritando, quem é digno de abrir o livro e de tomar os seus 7 selos? O que é isso, irmão? Esse era o código, essa era a senha que Jesus tinha falado com os anjos, ó. Eu vou ficar lá fazendo a intercessão, porque todo mundo tem que entrar. E eu não quero que nenhum se perca. Jesus é maravilhoso. E aí o anjo disse para ele, bom, então Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos criar um código ao Senhor. Quando eu disser quem é digno, o Senhor se apresenta, porque ninguém vai se apresentar. Já pensou Moisés? Eu sou digno. Eu trabalhei 40 anos para Jesus no deserto. Eu aguentei aquele povo de Israel, terrível. Eu sou digno. Não, Moisés ficou bem quietinho. Elias, o grande homem que não morreu. Enoque, o grande homem que não morreu. Caminhou 300 anos com Deus. Se apresentou, eu aqui, eu digno. Não, ninguém ia se apresentar. A Bíblia diz que, irmão, foi o tempo mais silencioso no céu. Que ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem que tinha vivido, nem que tinha morrido, nem que ia viver depois, ninguém no mar, ninguém disse, levantou a mão e disse, eu sou digno, ninguém. E aí o anjo disse isso. Então, Senhor, quando eu começar a gritar, a proclamar alguém para vir se assentar naquele trono e julgar a humanidade, o Senhor vem. E aí a gente vai saber, Senhor, que o tempo acabou para quem está na terra. O tempo acaba para lá, para eles, e quem estiver aqui está, e quem não está, vai ter que passar pelo julgamento. E Jesus combinou com ele, então tá bom, deixamos assim. E aí Jesus foi fazer o trabalho dele de intercessão, e aí o anjo começa a gritar, quem é digno? Quem é digno? E aí a Bíblia diz que o Mombrana ele romantiza, né? Ele fala que nós começamos a ouvir passos, ele fala, pum, pum, pum. E aí ele fala isso aqui, ó. Olha aqui, ó. E o cordeiro prosseguiu na visão a essa altura, como tendo sido morto. Observe, ele vem do trono do Pai. Imagine de onde ele avançou para a visão. Ele veio da glória, onde eles tinham estado à destra de Deus. Ele veio para cá
para o trono da glória. Estamos falando da sétima dimensão. Sétima. Pode ser? Obrigado, meu irmão. Estamos falando da sétima dimensão. Olha aqui, ó. Eu li o 199, né? Ele avançou até João desde a glória. Olha o parágrafo 271. Quando o Cordeiro foi morto e se apresentou desde a eternidade do trono do Pai, tendo seus direitos, tornou-se um tribunal. Então, quando ele se apresenta, o que é aquilo? Um tribunal. Quando ele se apresenta, não é que vem misericórdia, não é que o mundo vai ser salvo por ele agora, não. É um tribunal. Olha aqui. E tomou os seus direitos, tornou-se um tribunal. Então ele se tornou, não um cordeiro, mas um leão, um rei. E ele chama a sua rainha para estar ao seu lado. Aleluia. Oh, glória! Tem uns tu pega assim, de 1600 para cá, 1700, tu pega os tronos que tinha o pórtico do trono, nas monarquias, né? E aí tu tinha o trono do rei, e um pouquinho mais abaixo tu tinha o trono da rainha. É lindo de ver assim. Aí tu pega aqui, ó, olha que ele chama a rainha para estar ao seu lado. Olha que lindo. Olha o 285. Agora ele vem. Sai da eternidade lá atrás. Bom, tá dando para entender? Eu estou confundindo toda a cabeça de vocês. Tá dando? Quero que vocês entendam. Quando a gente lê Apocalipse 4 e 5, nós não estamos falando do templo. Não estamos. Nós não estamos falando do sacerdócio. Não. Nós estamos falando de um salão do trono. E dali para frente estamos falando da onde vai ser a ceia das bodas. Ele saiu lá de trás, deixando... Como não dá para entender isso aqui? Deixando o trono do Pai. E lembra que aqui o trono do Pai não tinha trono, um lugar físico para se assentar, porque trono também quer dizer um domínio. Então isso aqui era um domínio de Jesus. Ele dominou sobre todos esses lugares aqui, irmão. Porque senão tu vai ter que botar 2 tronos no céu. Aí tá bom. Tá bom. Vai botar um trono para Deus e um trono para Jesus. Lembra do irmão citou semana passada ou retrasada? O irmão Ezequiel citou não é profeta, né? Mas ou talvez seja o apóstolo dos pés sangrentos. E o apóstolo dos pés sangrentos, uma das dúvidas que ele tinha era essa: como é que vai ser? Vou chegar no céu, vai ter o trono de Deus, o trono de Jesus, o trono do Espírito Santo, como é que eu faço? E ele chegou lá e ele viu um trono, viu Jesus assentado. E ele disse: tá, mas e o Pai? Aí o anjo disse para ele assim: aqui no céu é como na terra. Ninguém vê o Pai, senão através do Filho. Jesus não disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus não era o corpo a qual Deus habitou? Isso não faz de Jesus e Deus uma pessoa? Então só precisa de um trono. Agora esse trono está em um lugar específico. Se ele estivesse aqui, ninguém podia ter acesso. Se estivesse aqui, também não. Agora, quando ele chega em Apocalipse 4, João representa a noiva. E João está entrando naquele lugar. E o Umbanda nos aponta em 55 mil mensagens. O rapto acontece no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Então é a noiva que está subindo, passa pela porta e vê o trono. Onde é que está aquele trono? No pórtico do juízo. Aonde? Deixa eu te dizer isso aqui. Aquele mesmo trono. Salomão é um tipo de Jesus. Salomão, quando a história secular conta que quando Salomão foi fazer o trono, ele chamou, se não me engano, era Irão o nome do cidadão, que era o maior artesão que tinha na época, que mexia com ouro, com cedro, com prata, com tudo. Era o melhor. Ele chamou ele: quanto é que tu cobra para fazer para mim uma coroa e um trono? E essa coroa vai ser acoplada no trono de tão pesada que ela é. Aí o rapaz grelou os olhos: meu Deus do céu. Aí ele deu o preço lá, 1 milhão. 1 milhão para Salomão. Dinheiro não era problema para Salomão, vocês sabem disso. Salomão disse: bom, então é o seguinte, eu vou te dar o dobro do que tu me pediu. Aí o homem pensou: ganhei a vida, né? Porque eu já pedi um preço exorbitante para ele.
Ele vai me dar o dobro. Eu vou te dar o dobro para tu nunca fazer um trono parecido com o meu e uma coroa parecida para mim, para ninguém. São coisas únicas que eu quero fazer. Tu nunca mais vai trabalhar na tua vida. Nunca mais. Só quero que tu faça o meu trono. E aí o rapaz fez. Lê lá, 2 Crônicas lá. O trono era de uma peça, eram 6 andares. No 7º andar estava o trono. Tinha 12 leões de um lado, 12 leões do outro. E onde ele botava a mão para sentar assim, era um leão assim. Que ele botava, porque de que tribo era Salomão? Do leão da tribo de Judá. Ele estava mostrando que o rei é de Judá. E o símbolo era o leão. E aí o trono, quando tinha a coroa, era acoplada no trono. Então quando ele se sentava no trono, ele ficava coroado. E ali, esse foi o trono que Irão fez para Salomão. Depois disso, Irão sumiu, nunca mais fez nada, porque Salomão não queria que os outros reis da terra fizessem algo parecido. O que isso estava querendo dizer, irmão? O mesmo trono que está em Apocalipse 4, meu Deus, eu fico religioso só de pensar nisso. O mesmo trono que está no capítulo 4 vai estar no capítulo 7, não sabe aonde? Na terra. O mesmo trono. A Bíblia não diz que Deus confeccionou outro trono. Não, vai lá, leia lá depois. Irmão, peraí, irmão. Daniel 7 diz que o trono de Deus estava descendo do céu para a terra. No capítulo 7 está lá o trono de Deus e um assentado sobre o trono e ele julgando as nações. Aonde? No pórtico. O mesmo trono que nós vamos se encontrar com Jesus no capítulo 4, que vai vir misericórdia para nós, porque nós vamos receber a nossa herança. Vamos ser chamados ao tribunal para receber uma herança. E a tua herança qual é, meu filho? Tu vai herdar a terra. E aí ele vai dizer para que nele disse para os filhos de Israel, só que seguinte, não vai ser de mão beijada, nós vamos ter que ir lá lutar e tirar dos filisteus. Vocês vão? Todo mundo vai gritar, eu vou, Senhor, eu vou. Eu vou. Não, se nós enfrentemos o diabo com esse corpo aqui, a gente está apanhando bastante, mas a gente bate também. De vez em quando nós ganhamos, de vez em quando nós perdemos. Mas imagina com o corpo glorificado, quem vai lá na terra por mim? Mas tu vai levantar a mão na hora. E aí ele vai dizer, está aqui um cavalo para ti, está aqui uma armadura real, está aqui uma espada. Tu imagina nós voltando assim, irmão. Para quê? Para tomar a terra de volta. Porque a terra foi tomada pelos filisteus, a terra foi tomada pelos filhos do diabo. Só que os filhos de Deus, a Bíblia diz, herdarão a terra. Meu Deus, irmão, eu quero estar lá. Quer estar lá? Então vamos orar, porque senão eu vou ficar até amanhã aqui, irmão. Vamos orar, vou ficar em pé. Meu Deus do céu. Ô, meu irmão, Deus abençoe. Deus nos ajude, irmão. Deus tenha misericórdia da gente, né? Mas é um assunto tão vasto, tem tanta escritura, tem tanto lugar para a gente entrar, que a gente fica... Olha, mas não tem... Mas eu acho que deu para entender o que eu quis mostrar. É meio bagunçado. As coisas... A simplicidade de Deus... Eu conversava com o Mosequias um tempo atrás. Tipo, a simplicidade de Deus, ela é para nós, é muito complexa. A simplicidade de Deus. Irmão, tu imagina, irmão. Tu imagina. Tu tem hoje, irmão, um mundo com 8 bilhões de pessoas, lotado de ciência, de tecnologia. Irmão, e tudo isso aí foi Deus que criou. E as pessoas, talvez, as mais inteligentes que tem na Terra hoje, com o QI mais alto, não crê que Deus que criou tudo. Então, tu vê que não basta uma inteligência humana para entender Deus. Não basta, não tem nada a ver. É uma inteligência espiritual, como Paulo fala. Para tu entender Deus, tu tem que botar os teus pensamentos de lado e dizer, não, Senhor, pode falar, tá isso aqui, pode tirar, tira essas coisas do canto que está vendo, o Senhor está vendo nos cantos da minha cabeça, pode tirar tudo isso aí. Bota só o que é teu aí, olha o teu pensamento. Então que Deus nos ajude, meu irmão, Deus te abençoe, Deus me abençoe. É um culto de sábado, né? A gente pegou uma escola dominical hoje, só que é uma escada sabadista, onde deu uma adventista hoje. Mas que Deus nos abençoe, Deus ajude você, Deus abençoe cada um. Vamos orar de bondade? Dá mão por mão. Pai Celestial, ó Deus eterno, Pai, muito obrigado, Pai, por o Senhor nos trazer mais uma vez aqui, Pai, na Tua casa, ó Pai, com os Teus filhos, Pai. Ó Pai, ajudando eles, Pai, a compreender as Tuas Escrituras, Pai, e quem somos nós, Pai,
Sem a Tua ajuda a gente não poderia ver nada, Senhor. Ó, Senhor, nós somos cegos sem a Tua visão, Senhor. Ó, Senhor, mas com a Tua visão a gente pode enxergar longe, Pai. Ó, Pai, só que a nossa mente é finita, Pai. O nosso tempo é finito, nosso corpo é finito, Pai. Ó, Pai, nos ajude, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai, para compreender essas coisas, Pai. Ó, Pai, o Senhor abriu a palavra, mas depois o Senhor abriu o entendimento para eles compreenderem as coisas, Pai. Ó, Pai, eu creio que o Senhor tem feito isso por nós nesse último tempo, Pai. Nós possamos compreender, Pai, as coisas, Pai, os lugares. Ó, Pai, esses meandros, Pai, da Tua palavra. São coisas que regozijam a nossa alma, Pai, de saber que o Senhor fez essas coisas para nós. Ó, Senhor, por nós, Pai. Ó, Pai, um dia nós estaremos ali contigo desfrutando dessas coisas maravilhosas, Pai. Ó, Pai, nós não somos dignos de estar ali, Pai, nós não somos bons. Há pessoas muito melhores que nós no mundo, Pai. Ó, Senhor, muito mais boas que nós, Pai. Pessoas mais caridosas que nós, pessoas que oram mais, Pai. Pessoas que dedicam a sua vida a uma religião, alguma coisa. Ó, Pai, nós não somos assim, Senhor. Ó, Senhor, mas nós somos chamados para ser Teus filhos, Pai. Ó, Pai, nós cremos no nosso chamado. Ó, Senhor, nós queremos que o Senhor tenha o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, Pai, e que um dia o Senhor pronunciou esse nome, Pai, e mesmo nós não querendo, nós estamos aqui, Senhor. Ó, Senhor, mesmo contra a nossa vontade humana, o Senhor nos arrastou até aqui, porque o Senhor disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, Senhor. Ó, Senhor, o Senhor nos trouxe, Pai. Ó, o Senhor nos trouxe, então nos ajude até o fim, Pai. Ó, Pai, nos ajude até o fim, Senhor. Ó, Senhor, a caminhada pode estar longa, ó, Senhor, pela metade, eu não sei quanto tempo resta, Pai, mas, ó, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude até o fim, Senhor. O Senhor abençoa cada um dos teus filhos, eu peço, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Deus abençoe, meus amados irmãos. Pastor Ezequias. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar